Você já fez algum passeio pelo cemitério da tua cidade? Não? Por qual motivo? Ah, sim. Apesar de no cemitério ter algumas obras arquitetônicas interessantes, a lembrança que aquele lugar nos traz é fim, despedida, morte. Ah, a morte, implacável, silenciosa. O último inimigo a ser vencido, como diz a palavra. Ela chega sem aviso ou se anuncia em longos corredores de hospital. Arranca de nós quem amamos. Deixa um vazio que ecoa na alma. Um grito silencioso que pergunta: por quê? A dor que parece não ter fim. E se essa não fosse a palavra final? E se no auge da escuridão uma voz mais poderosa que o túmulo dissesse: eu tenho a chave? Hoje vamos encarar a morte, não com temor, mas com a audácia da fé. Vamos mergulhar na declaração mais revolucionária já feita por aquele que olhou a morte nos olhos e a venceu. Aquele que não apenas promete vida após a morte, mas que é a própria ressurreição e a vida. Lição 7. Eu sou a ressurreição e a vida. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Pastor Oséias das Virgens aqui, e é uma alegria imensa estarmos juntos novamente. Hoje nossa jornada nos leva ao âmago de uma das passagens mais comoventes e teologicamente ricas do Evangelho, a enfermidade e morte de Lázaro e a monumental declaração de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Palavras que em um mundo assombrado pela sombra da morte brilham como um farol inextinguível de esperança e poder. Nesta aula, não vamos apenas revisitar uma história bíblica, vamos desvendar o propósito soberano de Deus por trás da dor e da aparente demora. Vamos testemunhar o poder insondável de Jesus sobre o último inimigo. E o mais importante, vamos reacender em nossos corações a chama viva da esperança que transcende o túmulo. Prepare-se, pois o que vamos descobrir hoje pode transformar radicalmente tua perspectiva sobre a vida, a morte e o Deus que é a própria vida. Na introdução da nossa lição, o encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar profundamente a nossa vida espiritual. Nesta aula, iremos refletir sobre 3 pontos cruciais. Primeiro, o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Segundo, vamos nos aprofundar no diálogo transformador entre Jesus e Marta sobre a ressurreição de seu irmão. E terceiro, a partir desse milagre espetacular, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e por todo o Novo Testamento. Para nos situarmos e entendermos a profundidade do que acontece, lembremos, estamos em Betânia, um pequeno vilarejo que, de acordo com o versículo 18 do capítulo em estudo, dista 15 estádios ou aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Estádio. O que é um estádio? Originalmente chamado stadion, medindo 600 pés gregos ou 185 centímetros. Era uma unidade de medida linear idealizada pelos gregos e posteriormente adotada pelos romanos. Lázaro, amigo querido de Jesus, está gravemente enfermo. Suas irmãs, Marta e Maria, conhecidas por sua fé e hospitalidade para com o Mestre, enviam um recado urgente. Elas confiam, elas esperam, mas Jesus aparentemente demora. A doença avança, a esperança definha e Lázaro morre. Só por curiosidade, você já esteve nesta mesma situação de espera angustiante que estava Marta e Maria? Já sentiu o peso do silêncio de Deus quando sua alma clamava por socorro? Já questionou a demora divina enquanto seu mundo desabava? Se a resposta é sim, saiba que esta mensagem é especialmente para você. Vamos ao nosso primeiro grande tópico: o propósito de Jesus em meio a essa tragédia familiar. Subtópico 1. Recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus já havia realizado outros milagres de ressurreição. O filho da viúva de Naim em Lucas 7,
a filha de Jairo em Marcos 5, mas a ressurreição de Lázaro tem um peso muito especial. É o último dos 7 grandes sinais registrados por João, uma manifestação culminante de Jesus como Filho de Deus, pouco antes da sua própria crucificação. O cenário é tenso. Jesus havia se retirado de Jerusalém devido a ameaças, conforme João 10. E ao ser informado sobre Lázaro, estava a uma distância considerável, levando alguns dias para chegar a Betânia, onde encontra Lázaro já morto e sepultado há 4 dias. Quando o Senhor Jesus recebe a notícia de que seu amigo está enfermo, sua resposta inicial é no mínimo intrigante. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, conforme João 11:4. Ele ama Lázaro, Marta e Maria profundamente, mas intencionalmente, como nos relata João, permanece ainda 2 dias onde estava. Por quê? Eis a questão. Subtópico 2. O desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 de João 11 expressa a esperança pungente de Maria e Marta. Elas conheciam Jesus, sua afeição por sua família era notória. Elas ansiavam, desejavam ardentemente que ele chegasse a tempo, mas a visita não se concretizou como esperavam. E aqui, irmãos, encontramos uma verdade crucial destacada em nossa lição. A vontade soberana de Deus não está sujeita às nossas circunstâncias humanas, por mais difíceis que sejam. Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento perfeito da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento exato determinado por Deus, ainda que para os olhos humanos fosse após o sepultamento de Lázaro. Você consegue imaginar a angústia crescente de Marta e Maria? Cada hora de espera, uma facada na esperança. A fé sendo provada no fogo da aflição. Elas conheciam Jesus, sabiam do seu poder, mas agora o silêncio dele era ensurdecedor. Como nós reagimos quando nossas orações parecem bater no teto e voltar? Quando a cura não vem, a porta não abre, o milagre que tanto esperamos parece ter sido esquecido por Deus. É fácil louvar na bonança, não é? Mas e na tempestade da demora divina? A história de Marta e Maria nos convida a uma fé que persiste mesmo quando não se compreende. Subtópico 3. O tempo divino. Maria e Marta criam que se Jesus estivesse presente, ele poderia ter curado Lázaro. Elas tinham plena consciência de que ele era o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza profunda, elas estavam prestes a vivenciar uma experiência extraordinária de espera. Uma espera que envolveria a dor da perda, a ausência temporária de Jesus e sua chegada aparentemente tardia. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre. Um milagre que não apenas traria consolo à amada família de Betânia, mas que glorificaria a Deus de uma forma espetacular. Alerta! O tempo de Deus não é o nosso tempo. O que aos nossos olhos parece descaso, indiferença ou uma demora inexplicável, no cronograma divino pode ser um meticuloso preparo para uma manifestação de glória que ultrapassa toda a nossa compreensão. Muitas vezes, o cenário da nossa maior tragédia é exatamente o palco que Deus escolheu para uma intervenção espetacular, para revelar o seu poder de forma inequívoca e para nos ensinar lições que só podem ser aprendidas no vale da sombra da morte. A palavra de Deus nos ensina que a vontade soberana dele não se curva às nossas urgências e circunstâncias, por mais desesperadoras que pareçam. Jesus não chegou atrasado, ele chegou no Kairos, o tempo perfeito de Deus, mesmo que isso significasse encontrar Lázaro já sepultado há 4 dias. A espera de Marta e Maria foi marcada pela perda do irmão, pela ausência física de Jesus e por uma chegada que, humanamente falando, era tardia demais.
Mas essa espera dolorosa estava prestes a culminar no maior milagre que aquela família jamais testemunharia. Passemos agora ao segundo tópico crucial: o encontro de Marta com Jesus. Um diálogo que confronta a morte e revela a essência da vida. Subtópico 1: o encontro. O versículo 20 de João 11 descreve o momento em que Marta, ao saber da chegada de Jesus, corre a seu encontro. Maria, talvez mais introspectiva ou consumida pela dor, permanece em casa. Ao ver Jesus, Marta expressa uma convicção dolorosa: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, conforme João 11 e 21. Que lamento profundo! Mas mesmo em sua dor, ela ainda vislumbra uma fagulha de esperança. Mas também, agora, sei que tudo quanto pedisdes a Deus, Ele te concederá, conforme o versículo 22. Jesus então afirma categoricamente: teu irmão há de ressuscitar. Marta, embora acreditasse no poder de Jesus, não percebeu, como destaca a nossa lição, que o Senhor falava da ressurreição de Lázaro naquele momento específico, mas sim na ressurreição escatológica, conforme o versículo 24. E aqui reside um grande desafio para a nossa fé: viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias aparentemente contrárias da nossa vida. No entanto, aquele que é a própria ressurreição e a vida estava ali diante dela. Que fé extraordinária de Marta! Mesmo diante do túmulo, da decomposição, da esperança esmagada, ela ainda reconhece o poder e a conexão singular de Jesus com o Pai. Será que nós, em situações infinitamente menores, não temos entregado os pontos, jogado a toalha, duvidando do amor e do poder do nosso Deus? Subtópico 2: quando Lázaro ressuscitará? O diálogo entre Marta e Jesus é revelador. Ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, uma crença comum no judaísmo da época, especialmente entre os fariseus. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, conforme João 11 e 24. Contudo, Jesus não se referia primariamente à ressurreição no último dia, como ela pensava, mas sim à realidade poderosa e presente daquele instante. Para ilustrar essa verdade avassaladora, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida, conforme o versículo 25. Enquanto Marta apresentava uma doutrina correta e verdadeira, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição personificada, encarnada nele mesmo e prestes a ser demonstrada concretamente ao trazer Lázaro de volta à vida. Uma pergunta que pode ser incômoda: será que a nossa fé muitas vezes não está mais ancorada em conceitos teológicos concretos, em doutrinas futuras, do que no poder presente e na pessoa viva de Jesus Cristo, que está conosco agora e é a resposta para as nossas maiores angústias? Subtópico 3: promessa de vida. E então Jesus profere as palavras que ecoariam pela eternidade, a afirmação que redefine tudo o que sabemos sobre vida e morte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? João 11, 25 e 26. Nossa lição destaca pelo menos duas lições valiosíssimas aqui. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ao se identificar como a ressurreição e a vida, ele se coloca como a fonte de toda a vida, tanto no plano material como no plano espiritual. Ele não é um agente da ressurreição, ele é a ressurreição. Segundo, uma gloriosa promessa de vida para quem crer em mim. Aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos. Uma vida entregue a Cristo é uma vida plena, que transcende a existência física e se estende para toda a eternidade.
Eu sou a ressurreição e a vida. A declaração que abalou os alicerces da morte. Percebam a força dessa declaração. Eu sou. A mesma autoafirmação divina lá do Êxodo. Jesus não é um mero canal. Ele é a própria fonte, a origem, a essência da vida que vence a morte. A ressurreição. Ele não apenas ressuscita os outros, como faria com Lázaro, como fez com o filho da viúva de Naim e com a filha de Jairo. Ele é o poder que desfaz a morte e reconstrói o que foi destruído pelo pecado. Sua própria ressurreição vindoura seria o selo dessa autoridade absoluta. E a vida? E não qualquer vida, não a mera existência biológica, bios, como se diz em grego, que um dia se acaba. Ele é a vida, zoe, a vida que vem de Deus, a vida abundante, a vida eterna, uma qualidade de existência que a morte não pode tocar em hipótese alguma. E qual a condição para ter acesso a todo esse poder? Quem crê em mim. A chave de acesso a esse poder transformador não são obras, rituais ou méritos, é a fé, uma confiança radical e entregue naquele que é. E aqui nós temos uma dupla promessa: ainda que esteja morto, viverá. Uma promessa para aqueles que partiram crendo. Seus corpos dormem, mas seus espíritos vivem com ele, aguardando a glorificação. E a segunda promessa: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Como assim, pastor Oséias? Um ente querido meu morreu recentemente e vivia e cria em Cristo. Como pode ser isso? Espiritualmente, a morte, como separação eterna de Deus, já foi vencida para o crente. A morte física é apenas uma passagem, uma vírgula, não é um ponto final. É a forma de nós irmos ao local onde estaremos esperando quando Jesus vier buscar a sua igreja. Jesus não veio nos oferecer um mapa de como escapar da morte. Ele veio ser o próprio caminho, a verdade e a vida que engoliu a morte na vitória. Pronto, acabou. Agora o controle, todo o poder nos céus e na terra está nas mãos dele. E a pergunta penetrante que atravessa os séculos e chega até você hoje, aqui e agora é: crês tu isto? Diante desta revelação esmagadora, Marta responde com uma das mais belas confissões de fé do Novo Testamento: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, conforme João 11:27. Mesmo com o coração em luto, sua fé se agarra à pessoa de Jesus. A ressurreição não é apenas uma doutrina para debatermos em seminários. É um poder vivo que atua hoje, transformando vidas e desafiando o impossível. A história da igreja está repleta de testemunhos do poder ressuscitador de Deus. O próprio comentarista das lições bíblicas desse trimestre, o pastor Elianai Cabral, compartilha a comovente história da ressurreição da sua mãe, a irmã Jardelina Cabral, em 1953. Após um último suspiro, quando seu pai, o pastor Osmar Cabral, clamou ao Senhor. Também o milagre na vida do pastor João de Oliveira, em 1966, trazido de volta à vida pela oração do pastor J.P. Colenda. Estes não são contos de fadas, são evidências do Deus que ainda opera maravilhas e para quem a morte não tem a última palavra. Mas então, eu posso orar quando tiver um ente querido ou alguém falecido e o Senhor pode ressuscitar? Podes orar, o Senhor pode ressuscitar. Se nós tivermos fé e for a vontade dele, como nós já destacamos aqui, que Jesus nos ensinou como orar, com certeza ele vai ressuscitar. Ressuscita ainda hoje, é só nós crermos. Crês tu isto? Chegamos ao nosso terceiro e último tópico, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Uma verdade fundamental da nossa fé, ilustrada poderosamente pelo milagre de Lázaro. Subtópico 1. A ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, como nossa lição aponta, não foi o único.
Contudo, há uma diferença crucial. Lázaro voltou à vida terrena e eventualmente morreu de novo. Mas em João 5, nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. Essa doutrina é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, detalha essa ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, mas em tempos e para destinos diferentes. Os justos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Seus corpos mortais serão gloriosamente transformados em corpos imortais e incorruptíveis, semelhantes ao corpo glorificado de Cristo, conforme 1 Coríntios 15, 42 a 44, também 51 a 54, e 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 17. Por outro lado, os injustos, aqueles que rejeitaram a Cristo, também ressuscitarão, mas para o juízo final, onde receberão um corpo adaptado à condenação eterna, conforme Daniel 12, 2, João 5, 29, Apocalipse 20, 11 a 15 e 2 aos Tessalonicenses 1, 8 e 9. Daí entendemos que todos vão ressuscitar. Todos? Todos. A primeira ressurreição será para os servos de Cristo, para aqueles que dormiram com Cristo, vivendo o seu evangelho e uma vida de verdadeiros discípulos. E a segunda ressurreição será para a vergonha e desprezo eterno. Então, em qual das duas ressurreições nós queremos estar? De qual das duas ressurreições nós queremos fazer parte? A escolha é nossa. Basta simplesmente crer em Cristo, que crendo nele nós passamos da morte para a vida. A primeira ressurreição é a vida eterna, para sempre com Cristo, é a vida espiritual. A segunda ressurreição também é chamada de segunda morte. Por quê? Porque será uma separação eterna de Deus, onde o espírito do homem estará separado de Deus para sempre. Subtópico 2. Da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26 de João 11, indica que embora o salvo em Cristo experimente a morte física, ele nunca enfrentará a morte espiritual, ou seja, a separação eterna de Deus. Nosso Senhor fala de algo que vai além da nossa compreensão humana e distingue claramente entre a vida natural, biológica, e a vida eterna, espiritual. Assim sendo, conforme ele diz no versículo 25, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte física não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marcará o início de uma nova realidade e de uma natureza espiritual glorificada. Você já foi em um velório de pessoas que verdadeiramente servem a Cristo e que têm certeza da sua salvação? Ou que têm certeza que farão parte da primeira ressurreição? Se você já foi, você já viu que apesar de ali haver uma separação dos vivos do seu ente querido que faleceu, não existe desespero, não existe escândalo, não existe desmaios. Por quê? Simplesmente porque aquelas pessoas sabem que muito em breve havemos de estar reunidos com aquele nosso ente querido, porque o Senhor Jesus nos prometeu a ressurreição do corpo. Ainda que esteja morto, viverá. Tá morto? Tá, mas viverá. E nós vamos encontrá-los na primeira ressurreição. Porque para o crente, a morte física não é o fim da linha, mas é apenas uma transição gloriosa para a vida eterna. Como disse o apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Como isso? Isso porque, passando para a eternidade, a minha vida vai ser completamente diferente dessa vida aqui. O apóstolo Paulo vivia o evangelho com perseguições. E na eternidade,
Não tem mais isso. Então é ganho. E quando Jesus diz em João 11:26, nunca morrerá, isso se refere à morte espiritual, à separação eterna de Deus. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida, conforme Jesus Cristo disse e João escreveu lá no capítulo 5 e versículo 24, e possui a vida eterna como uma realidade presente. Irmãos, que consolo glorioso! Que certeza para aquele que está em Cristo! A morte perdeu o seu aguilhão. Agora, ela apenas é uma porta para uma glória muito maior, a eternidade com Cristo. Subtópico 3. Uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra vividamente como Jesus abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, ele chorou. Ele manifestou profunda preocupação porque conhecia as dores dilacerantes causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro, vem para fora, lá no versículo 43, nosso Senhor não estava apenas realizando um milagre localizado, ele estava revelando aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Uma esperança que não decepciona, porque está firmada na pessoa e no poder daquele que é a ressurreição e a vida. A forma como Jesus lidou com a morte de Lázaro nos mostra que ele se importa com a nossa dor. Mas ao trazer Lázaro de volta, ele não estava apenas consolando uma família, ele estava declarando guerra ao império da morte e nos dando uma prova palpável dessa viva esperança. Imagine Jesus diante do túmulo. A cena é poderosa. A pedra é removida. Por quem? Por alguém que Marta e Maria pediu para fazê-lo. O cheiro é de morte. Quando Jesus dá a ordem, o morto sai. As amarras da sepultura se mostraram impotentes diante do autor da vida. Jesus disse, na parte B do versículo 19 de João 14, porque eu vivo, vós também vivereis. Essa é a nossa garantia. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé e a certeza da nossa própria ressurreição. Portanto, nós ressuscitaremos. Quando? No último dia? No dia em que Jesus vir buscar a sua igreja, se já tivermos partido, e não morreremos se ainda estivermos aqui. Como disse o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrarmos-nos com Ele nos ares. Esta é a nossa esperança. Chegamos à conclusão desta lição de uma profundidade ímpar, que explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, mas também sua fé crescente, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro, como bem conclui a lição, ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Esta doutrina fundamental é magnificamente ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Nesta jornada, vimos a dor da espera, a profundidade da fé de Marta, a declaração monumental de Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Testemunhamos seu poder sobre o túmulo e fomos lembrados da gloriosa doutrina da nossa própria ressurreição. Então, se você está atravessando o vale do luto, saiba que Jesus chora com você. Ele entende a sua dor, mas ele é mais do que consolo, ele é poder. Ele tem o poder de transformar seu luto em esperança e encerrar a sua tristeza com a alegria vindoura. E você que teme a morte, agarre-se à promessa daquele que a venceu em seu favor, pois a morte não tem a última palavra sobre o crente. A pergunta que Jesus fez a Marta ainda ecoa através dos tempos e chega diretamente ao teu coração hoje. Crês tu isto?
Não é uma questão teórica a ser debatida, é uma questão existencial, uma questão de vida ou morte eterna. Sua resposta a esta pergunta definirá não apenas como você vive aqui e agora, mas aonde você passará a tua eternidade. Sabemos que o mundo oferece muitas promessas vazias, muitas filosofias vãs, mas só Jesus Cristo oferece a vida que vence a morte. Ele não te oferece uma religião cheia de regras e rituais. Ele te oferece a si mesmo um relacionamento vivo e transformador. Ele é a porta para ir ao Pai. Ele é o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida. A escolha, meu amado, minha amada, é tua. O túmulo está vazio e a promessa está de pé. O convite está feito. O que você vai fazer com Jesus? Como você vai responder a essa pergunta dele? Crês tu isto? Entregue tua vida a Ele hoje. Experimente a verdadeira vida, aqui e para sempre. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, o Senhor está vendo alguém que, ouvindo esta palavra, hoje crê no que Jesus ensinou. Receba-o como filho e ressuscite-o no último dia, da mesma forma que todos aqueles que creem em Cristo vão ser ressuscitados na primeira ressurreição. Em nome de Jesus te peço. Amém. Se nesta aula você ouviu a voz da ressurreição e vida, curta, isso vai dizer à plataforma, esse conteúdo importa. Se nesta aula você ouviu a voz da ressurreição e vida, curta, isso dirá à plataforma, este conteúdo importa. Também inscreva-se ativando o sininho, receba mais mensagens vivificantes. Compartilhe com ao menos 3 pessoas, proclame a mensagem divina de consolo e vida. E também responda nos comentários, eu creio, para eu ver que você chegou até aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25.